Olá, que alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigada por ter escolhido esse vídeo para poder assistir. E eu tenho certeza que se Deus colocou, te direcionou você para poder assistir esse vídeo, é porque com certeza tem uma palavra de Deus contida aqui na Bíblia para poder você ouvir. Fica conosco que eu tenho certeza que você vai amar o tema que nós vamos abordar hoje, tá? Fala de que quando Deus nos escolhe ou nos dá um aviso de que o que é que Ele quer que nós vivamos ou tenhamos, logo em seguida vem a preparação para a gente ter ou ser ou fazer aquilo que Deus disse que Ele iria fazer na nossa vida, tá? Não tem como a gente exercer algo sem entender daquele algo. Então, logo em seguida que você é chamado por Deus ou é avisado por Deus para ser, viver ou fazer algo, você vai passar a ser preparado. O tema tá ótimo. Fica conosco que eu tenho certeza que você vai amar. Gostaria de te pedir que se você não é inscrito no nosso canal, e como que você vai saber? Quando você olhar para a tela do seu celular ou do seu PC, aqui abaixo estará o nome assim, inscrever-se. Isso significa que você não é inscrito no nosso canal. Você está esperando o quê para poder se inscrever e vir nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus? Venha fazer parte dessa equipe, né? Por que equipe? Porque nós somos um grupo, né? Então, venha fazer parte conosco daqueles que levam a palavra de Deus, tá bom? E deixa o seu joinha para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom, não é um conteúdo que vai influir e vai contribuir para o bem na vida de quem nos assistir, tá bom? Vamos lá para a palavra? Glória a Deus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que diz assim, logo, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus estava falando que já tinha rejeitado Saul. Porque Saul, Deus deu uma ordem através de Samuel para que Saul esperasse Samuel chegar para poder sacrificar. E aí Saul, assim como muitas vezes nós fazemos, entendeu que o que Samuel falou foi palavras de Samuel e não de Deus. E acabou que Saul, já tendo título de rei, já empossado rei, já tinha sido ungido rei, foi lá e sacrificou. Só que o sacrifício naquela época era feito tão somente pelos sacerdotes e mais ninguém. E aí Saul foi sacrificar. E quando Samuel chegou, porque Samuel disse para Saul: olha, fique lá, e dentro de 7 dias eu chegarei. E se eu não chegar, me aguarde. Ele não entendeu. E se entendeu, nos pensamentos dele, penso eu, que ele, não, eu sou rei, então eu posso sacrificar diante do meu povo. E foi lá e sacrificou. E isso foi mal aos olhos de Deus, porque ele desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado para ele através de Samuel. Então, Samuel, ele tinha Saul como seu rei. E como todo súdito, ele amava o rei. Só que Deus já tinha rejeitado esse rei. E o próprio Samuel já tinha sido usado para poder dizer a Saul que ele tinha sido rejeitado, né? O próprio Deus usa Samuel para poder dizer que Deus tinha rejeitado ele pela conduta dele. E aí Deus começa falando aqui nesse primeiro versículo exatamente isso. Fica aqui que não é isso que a gente vai falar. Esse não é o tema, eu estou só tentando explicar um pouco daquilo que a gente está lendo, tá? Aí ele disse mais, o restante do 1. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Vamos lá para o versículo 8 do mesmo capítulo 16. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, Samuel respondeu para Jessé: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Quer dizer, não é esse também. Aí o 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Aí fala aqui que Jessé tinha 7 filhos. Então significa que ele não considerava Davi? Porque Davi foi o 8º. Porque se ele fez passar os 7 e nenhum dos 7 Deus aprovou, observa isso aqui, queridos. 10. Assim fez passar, novamente, estou recapitulando. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Quer dizer, envia algum desses aqui e mande-o chamar, porque não nos assentamos em roda da mesa, quer dizer, não nos assentaremos à mesa, até que esse chegue aqui. Então, versículo 12, mandou em busca dele, mandou um dos irmãos ir em busca de Davi, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, Deus disse para Samuel, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu, e no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Interessante que depois disso aqui acontecer, a gente vê, olha que nós não lemos o texto todo, mas a gente vê no desenrolar desse poucos versículos que a gente leu aqui, que era como se o Davi, a gente já sabe que era o excluído da casa, né? Era o excluído. É como se nem fosse tido como filho, né? Não, eu tenho os meus 7 filhos. Ele não tinha 7, ele tinha 8, porque os 7 ele passou na frente de Samuel e Deus reprovou todos eles. Como a gente já sabe, Deus não vê como nós vemos. Ele, de repente, esse primeiro que ele passou, Abinadab e Samar, de repente eram os mais formosos, eram os mais fortes, com mais porte para ser guerreiro, com mais porte para poder ser rei. Só que Deus não vê como nós, tá? Então vamos lá para aonde eu quero chegar. A revelação que Deus me deu nessa palavra. Depois de terminar de ser ungido, Davi sentou na mesa. E se não tivesse sido chamado, ele não sentaria. Mas vamos lá, ainda não cheguei aonde eu quero chegar, onde eu quero que você entenda o que Deus colocou no meu coração para falar dentro desse texto aqui. Depois de ser ungido, ele sentou na mesa, comeu e voltou para poder cuidar das ovelhas do pai, porque as ovelhas não podiam ficar sozinhas para que os lobos e os leões não as comessem. E o interessante, queridos, que logo em seguida acontece que os filisteus declaram guerra contra Israel. E o pai manda Davi e levar comida e ver como era que os irmãos estavam. Os irmãos eram guerreiros, tinham sido alistados pelo rei. Então chega um momento, como a gente já sabe, em que Davi, ele mata Golias, né? Sendo menor do que seus irmãos, sem porte, sem nada, ele mata Golias, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Não é porque Davi era bom no estilingue, não era porque Davi era forte, não. Era porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então, quando o Espírito de Deus está sobre mim e você, nós fazemos coisas que surpreendem quem está do nosso lado.
E na hora que Davi matou, foi para cima para aquele gigante, desafiar aquele gigante que estava desafiando e humilhando Israel, todo Israel, e já fazia alguns dias. Saul se surpreende e diz: quem é esse? De onde é esse menino? Como muitas vezes as pessoas fazem o mesmo comigo e com você. Quem é essa? De onde é que vem? Quem é o pastor dela? Quem é o pastor dele? Quem treinou ela? Ela fez que curso? Como que ela fala assim? Que autoridade é essa? De onde que ele vem? Quem ensinou ele a falar assim? Fez curso onde? Quem é seu pastor? Quem está lhe instruindo? Amém? Você pode dizer amém? Quem te instrui é Ele. Quem me instrui pela misericórdia e por amor é Ele. Aleluia! Assim foi com Davi. Aí, olha, o ápice dessa palavra que Deus revelou ao meu coração. Depois de ser ungido rei, ele não foi reinar. Depois de ser ungido rei, de ter sido escolhido e ungido rei, ele foi ser preparado para reinar. De que forma que ele foi ser preparado? Sentar numa cadeira, pegar uma canetinha e começar a escrever? Não, queridos. Ele foi para dentro do palácio do translocado Saul, que já estava sendo perturbado por um espírito mau, só que da parte de Deus, não era das trevas, era da parte de Deus, um espírito mau se apoderou dele para perturbar ele. Então Davi foi para dentro desse palácio, para ser treinado para vir a ser rei. E ali ele foi perseguido, ali com certeza ele foi caluniado, Deus livrou ele da morte por diversas vezes, teve que dormir em cavernas, fugir para as campinas, tudo para poder ser treinado para aquilo que ele iria viver, que Deus já tinha ungido ele. Então, quando Deus disser para mim e para você que ele vai fazer algo na nossa vida, daí em seguida, o que vem é o treinamento. Porque como é que eu vou fazer uma coisa que eu não fui habilitado, treinado, experimentado para poder fazer? Observe que quando uma pessoa ela estuda, ela, depois de passar naquele curso, ela precisa daquelas horas para poder comprovar a habilidade dela naquele serviço. Não tem como uma pessoa se formar e não ir para aquele campo, para aquela área, para poder ser habilitado, não teoricamente, mas na prática, né? Precisa praticar. Então, assim somos nós na nossa vida espiritual. Quando Deus, ele diz para mim e para você que nós seremos algo, daí em diante nós seremos treinados. E nem sempre esse treinamento significa que ele é fácil. Muitos podem olhar para mim e para você e dizer: como que? Passou pelo quê? Fez o quê? Por que que tem essa autoridade para falar? Por que que fala assim? Por que que age assim? Por que que sabe essas coisas? Não sabe aonde eu e você fomos treinados para poder e fomos experimentados por Deus para poder viver e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas que não entendem o chamado podem olhar para mim, olhar para você e achar que a nossa vida foi um mar de rosas. E achar que hoje o que nós falamos e repassamos foi porque nós sentamos numa redinha, né? Como faz lá no Ceará, ó. E foi se balançar. Não. Quando Deus diz para mim e para você que Ele tem algo maior para a gente viver, Ele nos tira da nossa zona de conforto, que é para nos ensinar a nos desvencilhar das arapucas que estão por vir, das línguas falsas que estão por vir, das armadilhas que irão nos armar para a gente cair. Aleluia! 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 Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você. E nós não devemos reclamar, não devemos murmurar quando Deus estiver nos habilitando para a gente viver aquilo que Ele nos chamou para viver.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos, para poder a gente viver o que Deus disse que nós iríamos viver, nós precisamos ser treinados, habilitados, ter experiência, ter paciência, saber aonde, como é que está se levantando uma situação onde Deus nos dê a visão que aquilo ali vai nos prejudicar, que alguém está armando uma arapuca para a gente cair, entende? Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que muitas das vezes a gente passa por coisas que não é o que a gente quer, mas ali nós estamos sendo treinados para viver, para estar aonde o Senhor disse que eu e você estaríamos. Aleluia! Hoje, se nós conseguimos falar com autoridade dentro daquilo que Deus nos chamou para falar, é porque nós já fomos experimentados, treinados. Observe, depois de passar tudo isso, Saul ainda foi treinado com a própria família, com os próprios filhos. Tudo bem que o que ele colheu, né, é porque do erro que ele fez. Mas observe que mesmo ele sendo treinado, ele ainda andou errado e teve que colher os frutos por desobedecer, por não ouvir a direção de Deus. E isso é diferente comigo e contigo, queridos? Não, não é. Não é diferente. É por isso que a gente tem que... Eu sempre falo, sempre eu estou repetindo que o importante é para o cristão ter o dom do discernimento, para você viver uma vida plena, do jeito que Deus chamou eu e você para vivermos. A gente tem que ter o dom do discernimento, porque às vezes as pessoas estão com um sorriso, de orelha a orelha, para mim e para você. Só que dentro tá maquinando o mal contra nós. O sorriso pode estar aqui, mas aqui dentro tem peçonha, aqui dentro tem maldade, aqui dentro tá pensando coisas más a respeito de mim e de você. Foi assim com Davi. Saul chamava ele de meu filhinho. Enquanto chamava ele de meu filhinho, pegava a flecha para acertar, para matá-lo, certeiramente. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando? Aquilo que eu e você passamos hoje, o que nós passamos hoje, é um treinamento para sermos habilitados para viver e para ser aquilo que Deus nos chamou para que nós sejamos. Guarda essas palavras, querido. Guarda essas palavras. Quando Deus te disser que Ele vai te levar para um lugar, Ele aí vai te treinar para você estar naquele lugar. E eu creio, queridos, que sempre que Deus nos leva para algum lugar, ou é para aprender algo, ou é para dar algo. Ou então são as duas coisas. Para estar com Ele, para ser boca dele, para as pessoas que estarão ao nosso redor, e nós ficarmos ligados no Senhor para entender o que Deus mandou a gente ir ali fazer e aprender com aqueles que estarão conosco. Temos que estar observando, porque Deus ele não perde tempo. Nós perdemos tempo. Nós achamos que as coisas é coincidência. Nós achamos que se não der certo assim, vai dar certo assim. Mas Deus não, Deus ele é certeiro. E é por isso que nós devemos estar sempre ligados nele, que é para poder a gente não perder tempo, não perder dinheiro, não se chatear, não deixar de estar vivendo e desfrutando aquilo que Ele chamou a gente para viver e para desfrutar. Guarda essa palavra, querido. Quando você ouvir de Deus dentro de você, ou você entender que é o tempo de Deus para viver algo, daí em diante Ele vai te treinar. E olha, uma coisa, um conselho eu quero te dar. Não queira sair de um lugar antes de Deus te preparar, para que você não venha voltar para aquele mesmo lugar para viver e aprender aquilo que Deus tem para você naquele lugar.
Isso que eu estou dizendo é por experiência. Prefira chorar, prefira, se for preciso padecer, padeça um pouco, espere, tenha paciência, busque em Deus força para você conviver ao lado muitas vezes de pessoas que não faz parte da sua maneira de ser, que você não concorda, ou de estar em um lugar, ou de não ir para um lugar, ter vontade de ir, não é o tempo. O que eu estou querendo te falar para poder você entender é que não adianta querer sair de um processo sem ele ter terminado. Não adianta sair de um processo sem ele ter terminado, tá bom? Para que você não tenha que voltar, porque as coisas de Deus é por um ciclo. Um ciclo tem um momento de começar e de terminar. E se começamos, mas não terminamos, voltaremos para aquele ponto, para poder aprender, passar pelas experiências, para poder lá na frente a gente não ser confrontado e ser desaprovado para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu tenho certeza que essa palavra falou com você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe ela. Compartilhe essa palavra no teu Facebook, compartilhe ela nos seus canais, no WhatsApp, seja aonde Deus colocar no teu coração. Lembrou de uma pessoa, envia esse vídeo para ela e eu tenho certeza que Deus ele te recompensará por você estar fazendo a sua missão, a nossa missão na terra, que é de ser missionários, falar aquilo que Deus nos chama para poder falar. Ele diz assim, na palavra dele, nos evangelhos, ele diz assim, que a seara, ela já está pronta, quer dizer, as pessoas, elas já estão esperando que eu e você vá falar para elas, ser boca de Deus para elas. Isso é o que significa a seara está pronta. Só que ele diz que a seara está pronta e são poucos os ceifeiros para ir colher essa colheita. O que é que isso significa? Significa que são poucas as pessoas que querem compartilhar o que ouviram, são poucas de Deus, tá? Porque muitas vezes compartilhamos coisas, como eu sempre falo, que sempre como eu repito, que às vezes a gente compartilha aquilo que não vai influir nem contribuir. Muitas vezes recebemos compartilhamento que vai só nos trazer raiva, trazer ira, trazer rancor e por aí vai. E a palavra de Deus não, querida, ela vai trazer transformação, vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer um norte para a pessoa seguir sem errar. Aleluia! Glória a Deus, eu posso contar com você para compartilhar esse conteúdo? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que eu e você estejamos prontos para colher essa seara que está pronta. E que nós sejamos os ceifeiros, aqueles que anunciam e que colhem bons frutos. Saiba que quando a gente faz algo para Deus, é Ele quem nos dá o pagamento. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Sou grato a Deus por Deus ter te trazido até aqui, esse lugar. Sou muito grata mesmo a Deus por Ele ter te trazido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe se possível for. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.